Então, se você já é terapeuta, você pode conhecer os Yoni Eggs, que são os ovos de cristais, e como ele pode fazer diferença na sua terapia, consequentemente, nas suas pacientes, né? E se você não é terapeuta, talvez você possa pensar em ser aí, né? E usar os Yoni Eggs como um veículo de terapia, ou para se tratar, ou para ajudar outras mulheres. Então, hoje, o nosso programa, o nosso episódio é sobre isso, é sobre os Yoni Eggs, como os Yoni Eggs podem ser uma medicina muito eficaz aí para a sua terapia. Eu estou criando, né, para vocês, assim, vários temas que eu recebo ao longo da semana, ao longo do mês, né? Então, o programa Profissão Terapeuta Feminina, ele vem muito das dúvidas de mulheres que estão atendendo ou que estão nesse caminho dessa missão, né? Eu quero ajudar outras mulheres. E o Yoni Eggs é uma das coisas que eu mais recebo. Ah, Ariel, eu quero muito trabalhar com os Yoni Eggs, mas não tenho informação. Os Yoni Eggs me chamam muito. Ou eu ouvi falar, eu trabalhei num círculo como alguma mulher deu essa medicina, eu quero me aprofundar. Então, quando a gente usa os eggs, né, na nossa terapia, a gente começa a se aprofundar mais no feminino. E o episódio de hoje é como você pode trazer essa medicina para a sua terapia, como é que você pode acrescentar os Yoni Eggs na sua terapia. E por que isso é bom, né, gente? Porque isso faz a diferença na nossa terapia. Então, o que é essa medicina aqui dos Yoni Eggs, gente? Eu falo muito que é uma medicina ancestral. Eu digo muito assim, os Yoni Eggs é uma medicina ancestral e ele é de fato uma medicina muito antiga. É claro que, assim, nessa era contemporânea, a gente vai acrescentando com conhecimentos contemporâneos e trazendo mais informações. Mas as nossas ancestrais andinas, elas utilizavam o ovo de obsidiana, as nossas ancestrais chinesas utilizavam o ovo de jade, as nossas ancestrais gregas utilizavam os ovos de jaspe. Então, a gente tem várias culturas que utilizavam gemas de cristais no canal vaginal para poder trabalhar não só a musculatura do períneo, mas também a energia uterina. Então, quando eu falo para vocês que é ancestral, é porque isso surge, né, há muito mais de 5.000 anos. Só que era diferente, não eram pedras tão retinhas, mas eram pedras que eram roladas na beira do rio. E, claro que com o conhecimento de hoje, que é um conhecimento um pouco mais contemporâneo, a gente tem aí os ovinhos um pouquinho mais bonitinhos, né? Não são ovinhos que são rolados na beira do rio, são rolados com máquina. E tem outros que a gente percebe, então esse cristal aqui ele não é tóxico, então esse cristal ele pode ser utilizado. Esse aqui não é, então você vai acrescentando. Mas o trabalho do Yoni Eggs, que é esse trabalho dos ovos de cristal, ele nasce, gente, né, para a gente poder fazer essa introdução aqui, ó, que é a introdução dele dentro da nossa Yoni, né, porque egg significa ovo, e Yoni significa vagina em sânscrito, né? Só que, se a gente for pesquisar um pouco mais do termo Ione no sânscrito, há muitos e muitos anos atrás, assim, antes desse porque o sânscrito já é uma língua morta e muito antiga, né? Mas quando a gente pesquisa, principalmente em livros sagrados, a Ione também se referia a útero, não só a canal vaginal. Então, quando a gente fala de Yoni Egg, a gente está falando de ovos vaginais, mas também de ovos uterinos. Então, apesar de ele ser introduzido aqui no nosso canal, ele também está trabalhando tudo isso aqui, que é o útero e ovário. Por isso que é uma medicina muito completa, viu, gente? Por isso que é uma medicina muito forte. E essa medicina forte e completa, ela é uma mistura do popularismo, que aí também é uma técnica taoísta, que é, assim, da medicina oriental, que é muito forte, onde as mulheres trabalhavam esse músculo da vagina, com um leve sacralidade, com um leve toque de sexualidade sagrada.
porque você reconhece a musculatura da sua vagina, você reconhece tudo que existe aqui dentro, né, gente? Quando a mulher ela trabalha esse músculo, quando ela trabalha o períneo, quando ela trabalha o feminino dela ligado a isso aqui, ela passa a reconhecer dentro dela sensações de prazer que antes ela não tinha. Né? Ela começa a reconhecer partes do corpo dela que antes ela não tinha conhecimento, que ninguém nos fala. Então ele também traz essa parte da sexualidade sagrada. Por isso que boa parte do conhecimento dos Gianni Eggs, do popularismo, ele ficou à margem da sociedade durante muitas eras, porque ele ficou com aquelas mulheres que não se encaixavam num padrão judaico-cristão, que era um padrão de mulheres que colocaram reprimidas para casar, que eram mulheres que precisavam respeitar um masculino. Não, elas viviam à margem dessa sociedade. Consequentemente, o conteúdo que elas tinham de conhecimento também foi com elas. E por isso que esse conteúdo era muito utilizado pelas prostitutas, principalmente no Oriente, por mulheres que elas utilizavam a sabedoria delas, do corpo delas, para poder utilizar e ganhar a vida. E esse conhecimento, ele antes era passado numa era matrifocal de mãe para filha. Ou seja, para que você possa não ter doenças no seu períneo, para que você possa ter um períneo forte, para que você possa ter toda uma estrutura ali, quando você for parir, para que você tenha uma saúde longa, para que você tenha uma gestação mais consciente. A mãe ensinava as filhas, desde sempre, a fazerem exercícios. Então, elas faziam exercício na beira do rio, elas faziam exercício de uma tenda da lua, de uma tenda vermelha. Então, era um conhecimento que era passado. Era passado, inclusive, no gineceu. Quem sabe o que é gineceu aí, gente? Gineceu é da onde vem o nosso termo ginecologista. Sabe onde é que nasce? Na Grécia Antiga. Era um lugar onde as mulheres se reuniam quando os homens iam para a guerra para falar de saúde feminina. Daí que vem algumas coisas que a gente sabe, assim, em alguns livros que algumas mulheres escreveram, porque eram poucas mulheres que sabiam ler e escrever naquela época, mas tinham. Principalmente que eles chamavam de filhas de Atena, né? Que eram permitindo porque Atena, para eles, era uma mulher inteligente. Né? Mas, geralmente, as mulheres não sabiam ler e escrever. Mas tinha, sim, aquele lugar que elas compartilhavam. Olha que maravilha. E esse lugar era um lugar que elas ensinavam a outras mulheres, da mais velha, mais nova, a trabalhar esse períneo, a trabalhar essa musculatura, a ter mais prazer, a se conectar mais com o prazer. É muito comum no gineceu as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a sentir prazer. Sentir prazeres é ótimo. Ensinar as mais novas a sentirem prazer. Por quê? Porque sabiam que o prazer delas não podia pertencer a um homem. Então, elas ensinavam aquelas mulheres a sentirem prazer e ensinavam elas a dar prazer para que elas fossem mais disputadas pelos homens. Né? Isso dentro do gineceu na Grécia Antiga que a gente está falando. Ainda não uma cultura judaica cristã, mas já sim um patriarcado, viu? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque tudo isso faz parte do que é a medicina dos Gianni Eggs. Porque junta esse conhecimento, junta o popularismo e junta a cristaloterapia. Que aí a cristaloterapia traz para a gente o quê? O conhecimento de cada egg, no sentido de qual é a propriedade da pedra, se é uma pedra tóxica, se não é. Qual é a pedra que você pode utilizar, qual que não vai atrapalhar a mucosa vaginal. Isso é cristaloterapia. Né? Saber sobre a musculatura, o tamanho que você deve usar, isso é popularismo. E saber o que desperta dentro de você e quais são os exercícios que vão ajudar você a ter um orgasmo mais intenso ou você se conectar mais com o seu feminino, isso tem a ver com a sacralidade feminina. Então, o Gianni Eggs é uma medicina que você acaba estudando tudo isso. Você pega todo esse feminino, você pega tudo isso que um dia pertenceu às nossas ancestrais e que tem na nossa memória celular. Então, o que é a medicina de Gianni Eggs, gente? É toda essa mistura, é esse grande caldeirão que a gente mistura e faz essa grande sopa de tratamento, de cura, de prevenção para o nosso útero, para a nossa ione, para os nossos ovários, inclusive para os nossos seios, viu? Você que está começando agora, ou você que já é uma terapeuta, já atende com ciclos mulheres, ou já atende com alguma técnica,
Por que o Ione Eggs pode fazer diferença para você? Você sabe? Você tem ideia do porquê o Ione Eggs pode fazer essa diferença? E aí, o que vocês acham, hein, gente? Gente, existe uma coisa que é bem ruim, mas é muito bom. Por que é bem ruim e é muito bom? Porque, assim, 72% das mulheres do mundo sofrem de incontinência urinária. Isso é bem ruim. E o que é bom? Bom que a gente pode ajudar. Bom que a gente pode inverter esse quadro, né? Ou seja, 98% das mulheres são reprimidas sexualmente. Elas desconhecem a sexualidade dela. Por quê? Porque elas vêm de uma memória de repressão, normal. Fomos reprimidas no passado. Se a gente não olhar para isso, a gente vai continuar sendo, porque a gente vive numa sociedade patriarcal que quanto mais a mulher se expõe, mais perigo ela corre. Então, faz sentido a gente ainda ter chagas dentro da nossa sexualidade. E trabalhar o períneo mexe com tudo isso. Eu já atendi mulheres que elas preferiram fazer cirurgia para poder trabalhar o períneo do que trabalhar com uma fisioterapia ou com um tratamento de Ione Eggs. Por quê? Porque alguém ia olhar, porque alguém ia ensinar, porque ele ia estar falando sobre uma parte que muitas das vezes ela nem teve contato, apesar de fazer parte dela. Sabe? Então, existem muitas mulheres que nunca tocaram a sua Ione, que nunca sentiram a sensação do que é estar ali. Então, quando você fala da terapia do Ione Eggs, quando você fala da fisioterapia do períneo, elas entram em contato com uma repressão que está impregnada lá nas suas ancestrais. Então, quando eu falo que a medicina do Ione Eggs pode ajudar as terapeutas femininas, é porque você se transforma em um ponto de despertar para outras mulheres. Você começa a trazer uma medicina que ela vai ajudar aquelas mulheres lá no futuro a não terem incontinência urinária, ou seja, vai trabalhar fisicamente, né? Fisicamente. E você também vai ajudar elas energeticamente a se livrar da repressão, sabe? Você vai ajudar elas energeticamente a liberar tudo que o patriarcado trouxe para reprimir o nosso feminino. Então, eu acho muito importante quando a gente percebe que o períneo é um órgão que ele segura a nosso canal vaginal, né? Porque ele começa aqui. Ele segura nosso útero, ele segura nossos ovários, ele segura nossa bexiga, ele segura a parte final do intestino. Então, o músculo do períneo, gente, ele é um músculo que ele tem muita coisa para segurar, né? E é um músculo que a gente não trabalha. A gente não faz nenhum exercício para ele. E o que acontece com o nosso corpo quando o músculo não é trabalhado? Um músculo qualquer. Com o tempo ele vai caindo, né? Imagina um músculo que segura tantos órgãos. Ele acontece a mesma coisa. Então, esse músculo, quando a gente trabalha com os eggs, a gente trabalha fortificando. Então, para uma terapeuta que começa a trabalhar com o feminino, pegar um público que é tão extenso, onde as mulheres elas vão procurar você e você vai conseguir trabalhar com elas uma medicina tão ancestral, tão amorosa, tão cuidadosa, é algo bem importante. O Ione Eggs ele chega no Brasil com uma força maior, né? Nos últimos 5 ou 6 anos. Antes era uma coisa mais simples, né? De hoje em dia a gente já vê uma divulgação maior. Isso é bom, isso é muito bom, porque significa que a gente está expandindo, significa que as coisas elas estão modificando, que as mulheres elas estão começando a olhar mais para o feminino delas. Né? De 10 anos para cá, o sagrado feminino cresceu muito. É pouco perto do que precisa crescer, mas é muito perto do que era 10 anos atrás. Hoje em dia a gente tem mulheres incríveis falando, dando lives, falando sobre o sagrado feminino, falando sobre útero, falando sobre Ione, falando sobre seios. Então, quanto mais terapeuta feminina trabalhar com a técnica de Ione Eggs, quanto mais ela souber sobre essas pedras, quanto mais ela identificar, mais mulheres vão conseguir fazer essa medicina de uma forma que ajude e não atrapalhe, porque sim, pode atrapalhar. Tudo que tem um conhecimento raso acaba sendo um conhecimento que muitas das vezes traz mais malefícios do que benefícios. O que eu quero dizer com isso? Eu já recebi mulheres que ficaram desesperadas porque achou que o ovo estava lá dentro muito tempo, ou porque não higienizaram o ovo direito, ou porque usaram o ovo que era muito forte porque elas estavam precisando.
porque elas viram que era assim, porque elas participavam de um grupo assim. Então, quanto mais mulheres se especializarem de verdade, sabendo essas 3 técnicas, popularismo, cristaloterapia e sagrado feminino, elas sabendo esses 3, elas vão conseguir se aprofundar mais ainda. E aí, quanto mais elas se aprofundam, mais elas dão possibilidade para que outras mulheres, através delas, encontrem esse tratamento e encontrem um benefício nesse tratamento. Então, por isso que é tão importante, né? Essa medicina, ela vem me ajudando, assim, ao longo dos 6 ou 7 anos, né? Porque eu comecei o meu trabalho como terapeuta através dos cristais. E os Yoni Eggs, eles foram um bônus na minha vida, né? Através da minha formação com as peruanas, através da minha formação com as mulheres que traziam conhecimento da China, através da profundidade do sagrado feminino. Mas eu já tinha todo um conhecimento da patologia feminina. Então, quando o egg chegou, eu já sabia cristaloterapia e já sabia sagrado feminino, e, consequentemente, eu só precisei entender um pouco mais como é que funcionava. Mas o que eles mudaram na minha vida? Eles fizeram com que eu fazia com a cristaloterapia, muitas das vezes, completar aquele conhecimento e acelerar o processo do tratamento. Por quê? Porque, gente, você trabalhar com os eggs a nível externo é uma cura incrível. Por quê? Porque ele já está em uma geometria sagrada. Porque o ovo já é uma geometria sagrada. E então ele já faz um efeito além da propriedade da pedra, ou seja, além da cristaloterapia. Só que quando você usa ele também internamente, você está colocando ele onde? No portal da vida. É tudo muito mais sensível quando ele está interno. É muito mais sensível quando o ovo trabalha dentro do seu sistema reprodutor, em contato. Então, quando a gente usa eles nos chakras femininos, mais internamente, você tem um tratamento ainda mais eficaz. Então, eles modificaram, né? Eles modificaram o meu atendimento, a forma de olhar para eles, né? E eu lembro que eu fazia uns trabalhos com egg, geralmente em rituais, geralmente para grupo fechado. E aí as minhas alunas viviam falando assim, Aurel, dá curso de Yoni Eggs, por que você não dá? Né? Poxa, a gente sempre te pergunta alguma coisa ou outra e você sempre responde. E aí eu falava assim, é muito delicado, né, dar um curso de Yoni Eggs, porque é uma medicina muito, muito forte, você ajudar as mulheres dessa maneira. E ficava ali naquele momento de, ai gente, será? Né? Eu fazia em grupos pequenos, mas expandir, fazer assim, dava um certo receio, porque eu achava que se eu fosse para esse lugar, eu realmente não ia conseguir voltar. E realmente não dá para voltar não, viu, gente? Porque você se apaixona por eles. Mas o que me fez falar assim? Não, precisa. Precisa mais do que só eu quero. Eu percebi que existia muitas mulheres que estavam fazendo de uma forma leviana. Eu comecei a atender muitas mulheres que estavam em desequilíbrios por conta dos eggs. Eu percebi que tinha muitas mulheres que estavam vindo e estavam usando de formas que machucasse elas, estavam usando pedras tóxicas. Eu já atendi uma mulher que estava usando selenita. Né? E aí a dificuldade de colocar a selenita para fora fez com que o canal vaginal dela ficasse apertando, né? E a selenita começasse a desfarelar. Olha o perigo disso. Aí eu falei, não, calma aí. Não estão recebendo informação de valor. Então eu vou fazer com que elas tenham essa informação. Né? Vou parar de guardar para mim e vou conseguir colocar isso sem ser em grupos pequenos. Né? Vamos expandir isso. Né? A cristaloterapia é maravilhoso por isso, porque eu sabia quais eram os cristais tóxicos, né? Como eu tinha um aprofundamento, né? Tenho, né? Em cristaloterapia, em composição, para fazer elixir e tudo mais, então era muito fácil, né? Eu conheço se aquela pedra é tóxica, então ela não vai para a mucosa vaginal. Já conhecia a ginecologia natural, já sabia qual era o pH da vagina, era só clicar esses dois para algo contemporâneo, né? Para você acrescentar outros cristais. Porque eu percebo que a gente tem um conhecimento ancestral, né? Mas o nosso conhecimento ancestral são ovos bem específicos. Agora, quando a gente quer acrescentar mais, por exemplo, quartzo leitoso, quartzo verde, que não tem necessariamente um estudo de algumas mulheres que usaram eles. Pode até ter existido, porque a gente perdeu-se muita coisa, mas não tem. Então, você sabe que pode ser utilizado no canal vaginal pelo quê? Pela cristaloterapia.
pelo conhecimento da composição daquele cristal. Então, quando a gente sabe dessa medicina, como é que ela muda a nossa vida? Ela muda a nossa vida porque você consegue ajudar outras mulheres a não ter incontinência urinária, você consegue ajudar outras mulheres a reconhecerem sua sexualidade, você consegue ajudar outras mulheres a tratar patologias no seu útero e a evitar patologias. Então, essa medicina, ela foi me ajudando a fazer isso comigo também. Então, muitas vezes a mulher falava, como é que você melhorou a sua cólica? Eu falava assim, né, eu usei várias medicinas, os cristais, os eggs. Mas aí o que é egg? Aí eu explicava o que era egg, né, o que eram os Zione Eggs. Como é que no atendimento você tratou uma mulher com mioma? Como é que você tratou? E aí você começa a perceber o quanto os eggs ajudam a evitar patologias. E a evitar patologias até mesmo nos nossos seios, gente. Não é só no canal vaginal, não, porque essa medicina, quando ela é passada nos seios, ela também tem uma eficácia muito grande. Eu atendi uma vez uma menina, quando ela estava com questões muito no feminino, mas não necessariamente dela. A gente foi acessando, a gente descobriu que ela tinha questões ancestrais, né? Eram questões que ela estava trazendo da mãe. E aí eu fui acessando e percebi que, na verdade, o que estava atrapalhando ela? Gente, eram os seios, a maternidade. Na verdade, ela estava trazendo memórias da mãe. E olha só como é interessante isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui, gente, é como é os nossos seios por dentro, olha só. Isso é uma árvore da vida, vocês conseguem perceber? Essa árvore da vida também conecta com as nossas ancestrais. Olha que mágico. E aí, ela, através dessa árvore da vida que ela estava recebendo as informações de dor, de medo, ela tinha questões na glândula de Bartoli, né? Eram questões sérias na lubrificação, eram cistos doloridos. E a gente começou a fazer trabalhos com os eggs nos seios, para passar nos seios. E aí a gente começou a trabalhar essa árvore aqui. Aí a gente trabalhou períodos de amamentação, a gente trabalhou questões emocionais da mãe. E olha que interessante. Isso foi muito bom, porque aí ela começou a trazer insights da mãe. Ela não estava trabalhando na mãe, ela estava trabalhando nela. E a mãe começou a trazer. Né? A mãe começou a perceber que estava modificando alguma coisa. Então a gente começou a fazer um trabalho que realmente é uma cura para 7 gerações para trás. E essa mãe estava recebendo essa energia, né? Então, eu super indico essa terapia para todas as mulheres que desejam começar a atender com os eggs, atender mulheres. Eu indico essa terapia para mulheres que já são terapeutas. Por quê? Porque é uma medicina que ela não é difícil, ela é uma medicina fácil no sentido de percepção, porque é uma memória, gente. Quando a gente pega no egg e a gente começa a fazer meditações com ele, que a gente começa a trabalhar, né, a perceber, a ter um namoro, eu digo que é um namoro, viu? Quando a gente começa a fazer esse namoro, a gente vai despertando memórias. A gente vai sonhando, a gente vai criando um outro olhar para o nosso feminino. E o mais mágico, a gente vai se conectando com esse útero, gente. A gente cria uma conexão com o útero. Olha que mágico isso. Por que essa conexão? Que é algo que muitas das vezes a mulher nunca nem tocou no canal vaginal, ela não sabe onde é que está o colo do útero dela. Existe, gente. Às vezes eu pergunto, o teu colo do útero, ele é muito alto, ele é muito baixo? Ele muda conforme as 4 mulheres que somos ao mês. Mas aí às vezes eu quero falar sobre menstruação, sobre o copinho, ou sobre o tamanho do egg, e aquela mulher não sabe. E aí o que acontece? Você ensina ela. E aí você traz para ela uma conexão que ela nunca teve, que é uma conexão com o útero. Então os eggs, eles trazem essa conexão, por isso que eles são maravilhosos. E é uma técnica que você vai desenvolvendo, aprendendo, estudando, e você vai ajudando de uma forma tão maravilhosa outras mulheres, que você vai ter um resultado muito rápido. Então, a medicina dos eggs é uma medicina que eu super aconselho as mulheres que querem ser terapeutas ou que já são a trabalharem, viu? Eu digo que é uma medicina nova e velha. É aquela medicina que vem com conhecimento daquelas mulheres antigas, mas que também vem com conhecimento e com a tecnologia que a gente dessa era contemporânea consegue acrescentar. Eu tenho alguns eggs que são eggs de estudo.
né? Que são eggs que eu não passo ainda na minha formação de Johnny Eggs, mas que eles estão sendo estudados por mim, e às vezes eu chamo algumas outras alunas que são mais antigas, para a gente poder fazer, né, o estudo daquela pedra. Porque ela nunca foi usada, porque ela é uma pedra contemporânea, mas que ela tem todas as composições e propriedades para ajudar naquela patologia ou em patologias uterinas. Então, por isso que eu digo, é uma medicina velha, porque ela vem lá das nossas ancestrais, que usavam esse conhecimento para melhorar a sua saúde íntima, mas ela também vem com esse estudo e com esse olhar dessa mulher contemporânea que está aqui se libertando desse patriarcado, que está aqui olhando para toda a dor que as nossas antepassadas passaram e dizendo assim, calma aí, vamos melhorar isso aqui. Hoje a gente pode ser diferente. E eles realmente fazem isso, porque eles usam de tudo que é puro feminino. O que é puro feminino, gente? A nossa fragilidade é puro feminino. O profundo é feminino. Né? A sensualidade, a sensualidade é feminina. Então, quando a gente começa a fazer os tratamentos com os Yoni Eggs, a gente começa a usar esse lugar desse feminino. A gente vai profundo, a gente busca uma fragilidade, a gente encontra, na verdade, uma fragilidade, e a gente busca uma sexualidade. Então, tudo isso vai tendo uma força dentro da gente, conforme a gente vai trabalhando com os eggs. Eu tenho algumas alunas aqui já, né, que já estão aqui no final do curso, já estão quase se formando, que elas já estavam aqui falando sobre os eggs, né? Mas eu vou trazer a experiência de algumas mulheres que já fizeram curso comigo, tanto no presencial, e que hoje em dia já trabalham com os eggs, e que também já fizeram a formação, que ela está aí disponível para vocês no online. Mas quando eu comecei a trabalhar com os eggs, e comecei a trabalhar com a formação, e as mulheres foram colocando em prática todos os métodos, né, que eu ia ensinando, como é que elas auxiliam a mulher, como é que elas fazem nela, que eu fui fazendo passo a passo, aquela terapia foi expandindo, e aquele uso dentro dela também. Então, eu tenho um caso que, assim, é um caso muito interessante, porque eu lembro que a primeira vez que eu dei a formação de Johnny Eggs presencial, que ela era presencial, eu lembro de uma aluna que ela veio do popularismo e queria saber como é que era o uso dos eggs. Só que ela não tinha muito conhecimento do sagrado feminino, não tinha muito o que era. Ela só tinha ouvido falar, como ela vinha do popularismo, ela queria trabalhar com essa técnica. E aí eu fui explicando. E ao longo do curso, ela foi tendo vários insights e vários despertar. Só que para ela também era tudo muito novo, porque o popularismo, ele foi muito modificado para a gente aqui no Ocidente. Quando ele chega no Ocidente, ele chega com uma técnica feminina de agradar o masculino. Então, a mulher ela começa a trabalhar o períneo para que ela possa dar mais prazer para um homem. Vendem assim o popularismo, mas ele não era assim. Ele é uma técnica, na verdade, quando a gente pesquisa mais a fundo, ele já nascia lá na Sri Lanka, lá na Índia, gente. Que as mulheres indianas faziam. E não era para agradar o masculino, né? Só que o Ocidente modifica. E aí a gente entra na indústria pornô, a gente entra em um monte de lugar, né, gente? E aí, esse feminino que de hoje em dia aprende, e ele não está conectado com esse sagrado, ele vem muito com esse olhar. E o Zeg, gente, desconstrói isso, né? Desconstrói que você está trabalhando seu útero, você está trabalhando seu sagrado, você está olhando para aquele feminino com uma profundidade que vai muito além. É bônus da gente ter uma relação sexual e dar mais prazer, porque na verdade o foco não é ele, é a gente. Né? Fortificar o períneo, ter uma consciência disso é maravilhoso, é incrível. Né? Só que isso é um bônus, não é o foco. Isso é um caminho para uma cura. Né? Faz parte ali, são as rosas que a gente decora do caminho. E aí a gente foi trazendo essa consciência, e aí eu fui percebendo que ao longo do curso, a consciência dela foi modificando tanto, né? O olhar dela para aquele universo que antes era um universo totalmente patriarcal, totalmente machista e masculino, foi trazendo uma sacralidade feminina. E aí os eggs foram modificando a vida dela. Ela foi percebendo que, então eu posso trabalhar no meu útero algo que evita com que eu tenha um mioma, como, por exemplo, se eu sou uma mulher que dou. E às vezes você não sabe que você é uma mulher que doa, porque tem aquela mulher caracterizada de doação, aquela mulher que é mãezona, aquela mulher que faz o quê? Que ela doa no sentido de acolher a dor dos outros,
Mas tem aquela mulher que ela doa energia sexual, que ela doa o feminino dela, que ela doa o empoderamento dentro do útero dela. E aí, essa mulher é mais difícil de identificar. Por quê? Porque ela está vestindo, muitas das vezes, a energia, né, da guerreira. Eu faço o que quero, eu sou dona do meu corpo, e é isso. E aí a gente tem uma certa dificuldade de entender por que aquela mulher desenvolveu um mioma. Mas calma aí, essa mulher ela não é aquela mulher amorosa, que doa, que não. Por que então? Aí os eggs trazem essa informação. Porque foi com eles que eu aprendi isso. Que, na verdade, essa mulher não está doando energia do coração, ela está doando energia do útero. Ela está doando energia aqui, ó, dessa fonte, através da energia sexual. E aí, o que o egg ajuda? O egg ajuda ela a perceber isso. Faz a limpeza da energia sexual, faz a limpeza da energia ovariana, porque isso pode ser um padrão. O padrão da mãe, o padrão da avó, que ela, na verdade, trouxe uma modificação para essa doação, mas ela continua manifestando essa doação. E aí, por isso que as suas ancestrais também tinham mioma. E toda patologia, ela começa no nosso corpo vibracional. E ela vai se desenvolvendo. Por isso que os eggs, eles conseguem evitar patologias. Porque patologias no nosso útero, nos nossos ovários, nos nossos seios, nas nossas trompas, elas não começam do nada. Você acordou e você tem. Não. Elas vão sendo desenvolvidas ao longo da nossa vida. E aí, quando a gente usa os eggs, eles fazem o quê? Eles ajudam a gente a perceber esses padrões, eles ajudam a gente a tratar e assim evitar. E assim, quando a gente também já tem, eles também ajudam nesse tratamento. E ela conseguiu tratar o mioma que ela tinha, que a gente, começando a conversar, entendemos que, era isso. E olhando para esse padrão da doação ao masculino, né? A gente tem aí vários exemplos também. A Fátima é um exemplo vivo aí de terapeuta que trouxe os eggs para a vida dela e que modificaram, né? E eu sei que vocês também que estão aqui são, né? Quanto mais a gente percebe que os eggs vão modificando a nossa terapia, porque modificam o nosso olhar para outra mulher. Independente do que técnica a gente trabalhava. Porque eu tenho um terapeuta que já trabalhava com ginecologia natural, que se formou em Oniegues. Eu tenho um terapeuta que já trabalhava com ciclo de mulheres e se formou em Oniegues. Tenho um terapeuta que era psicóloga, que trouxe os Oniegues. E cada uma dessas mulheres, elas vão buscando os eggs de um lugar diferente, mas todas elas se encontram ali, no empoderamento feminino. Todas elas se encontram nesse lugar mágico, que é você ajudar outras mulheres a encontrar o empoderamento delas. Eu tenho mulheres que trabalhavam com Tantra, e trabalham com Tantra ainda. Acrescentaram Tantra e os Yoni Eggs, Tantra para as mulheres. Então, acrescentaram na massagem tântrica o egg. Olha que mágico isso. Forte, né, gente? Acrescentaram nas terapias femininas, massagem, os eggs para fazer a massoterapia. Mulheres que eram massoterapeutas e passei a fazer massagem com os eggs. Olha que legal, porque modifica a energia, você começa a trabalhar ali o fluxo dos seios, o fluxo do útero, tudo através dos eggs. Então, isso é formas maravilhosas que modificaram muitas mulheres. Tem mulheres que elas já chegam com algum conhecimento dos eggs, e quando elas entram no curso, né, ou quando elas vêm estudar mais, se aprofundar mais comigo, elas vão descobrindo outras técnicas e vão acrescentando naquilo que elas já têm. E aquilo vai enriquecendo esse trabalho. Eu trabalho com a mesa dos eggs, né, gente? Que ajuda você aí a identificar qual egg que você pode usar e como você pode usar ele. Então, isso também já acrescenta, porque você ajuda as mulheres e elas veem, né, o que está acontecendo. É uma mesa radiônica. Vocês sabem o que é mesa radiônica, gente? Mesa radiônica é uma mesa que trabalha na mesma frequência que os rádios, que é uma frequência dos cristais. Isso é contemporâneo, né? É uma coisa contemporânea que graças aos estudos aqui dos cristais, esses 13 anos aí com trabalho com os cristais, eu consegui trazer esse trabalho aí maravilhoso, viu? Quando a gente vai atendendo com os cristais, né, com os Yoni Eggs, a gente vai percebendo uma melhora muito rápida no corpo feminino. Uma melhora onde aquela mulher ela vai se conectando mais com o feminino dela, mais com a sexualidade, com o prazer dela. E outra coisa, você vai ajudando essa mulher a identificar dentro dela a força que ela tem.
e, ao mesmo tempo, a perceber o corpo que muitas das vezes ela nem tocou. E um ponto bem assim, bem feminino e bem chave aqui para a gente poder fechar hoje é a maioria das mulheres nunca teve orgasmo, né, gente? O orgasmo da mulher sempre foi um grande tabu. E quando a gente começa a trabalhar com os eggs, eles estimulam dentro da gente a capacidade de reconhecer o nosso corpo e assim poder ter um orgasmo melhor. E esse orgasmo ele vem através muitas das vezes do uso. E a gente começa a modificar a nossa cabeça essa coisa do é sagrado e profano, né? Que a gente tem muito. Então isso modifica. E os eggs, eles ajudam a gente a perceber o quanto é importante a gente voltar lá para aquela sexualidade sagrada, lá para aquele gineceu, lá para aquelas afrodisíacas, lá para aqueles cultos ancestrais, onde o prazer era importante. Né? E o prazer em si, de você se dar prazer. Então, a gente tira do outro esse foco. Eu lembro que quando eu era mais adolescente, eu tinha uma amiga que ela nunca tinha tocado no corpo dela. Mas ela era uma mulher muito. Ela parecia ser sempre uma mulher muito livre, né? De sexualidade. Ela estava afim, ela ficava. Eu já era muito mais reservada, sempre fui muito mais reservada. Então, quando ela falou para mim assim, que ela nunca tinha se tocado, eu falei, ops, como assim? Ela, não, eu acho que essa coisa tem que ser feita sempre a dois. Aí eu falei, nossa, mas tá muito errado isso, não? Claro que não. É o seu corpo. Se você não conhece o seu corpo, não tem como outra pessoa conhecer. Se você não conhece, não respeita, não entende onde é que está o seu prazer, se você não é capaz de se dar prazer, o outro não vai conseguir fazer isso. Porque essa função não é dele ou dela, é sua. Né? E aí, conforme a gente foi trabalhando isso também, aí eu fui e dei um ovo de quartzo rosa para ela. Falei, vamos fazer um trabalho? Vamos fazer o seguinte, toma um ovo de quartzo rosa. Mas o que eu faço com isso? Vou te ensinar, vai. Aí fui ensinando, né? Ela foi fazendo um uso assim, muito simples, aquele uso que a gente às vezes ensina só para a gente poder cativar a medicina dentro da pessoa. E aí você percebia que em um mês ela era uma outra mulher. E aí ela começou, inclusive, a selecionar mais as relações dela. Porque ela descobriu que, calma aí, esse poder é meu, né? Essa energia, essa potencialidade é minha. Então, consequentemente, se esse prazer é meu, se eu sou tão poderosa, se eu sou tão deusa, então não vai ser qualquer pessoa que eu vou deixar entrar nesse templo. Eu vou selecionar melhor. Então, os eggs também traz essa medicina, também traz esse olhar, essa profundidade, esse desenvolvimento feminino e emocional. Eles ajudam a gente a desenvolver o nosso emocional, viu? Gente, são muitas coisas que eu teria para falar para os eggs de vocês. Mas, assim, é um conteúdo bem extenso, né? E eu acredito que quanto mais vocês conhecerem, quanto mais a gente perceber que essa medicina faz diferença na nossa vida, quanto mais a gente usar. Porque o que faz a gente também ser uma boa terapeuta é usar, é testar na gente, é fazer os nossos estudos, é perceber o que cada pedra trouxe. Né? A terapeuta ela precisa experimentar todos os eggs, saber fazer um trabalho profundo de estudo. Eu fico um mês estudando cada egg, às vezes eu volto para ele, dependendo da fase. Né? Vivencio ele lá na minha donzela, lá na minha mulher ar, na minha mulher água, na minha mulher terra. Como é que funciona todos eles no meu corpo? Que aí eu vou saber o que aquela mulher pode estar sentindo. Aí eu vou ter ferramenta. Porque a cura mesmo, ela começa na gente. Quando a gente se encontra dentro dessa cura, a gente consegue expandir ela. E isso é uma das coisas que eu aprendi estudando com as andinas, que elas só usam obsidiana negra, né? E elas dizem que o caminho da cura começa no caminho de baixo. Você sabe o que é o caminho de baixo, gente? É o caminho da serpente. É uma parte de Pachamama que vive embaixo. É o mundo ao contrário. É as suas sombras. Então, quando você reconhece as suas sombras, você é capaz de lidar com as sombras do outro. Você é capaz de não ser pego numa sombra. Você consegue descobrir o caminho da curandeira. Então, para elas, a obsidiana é a pedra. Você fica fazendo um preparo durante alguns meses com várias outras medicinas para quando chegar ali no ovo de obsidiana, você tá pronta para encarar o seu mundo de baixo. Então, é bem forte, né? E isso é uma das coisas que eu digo bastante. Então, busquem dentro de vocês e com certeza quando vocês encontrarem, vai ficar muito mais fluido ajudar as outras mulheres. Porque aí você vai pensar, é isso que ela tá sentindo, isso é forte, e isso é terrível. Mas, consegue, para eu conseguir, você consegue. Então, vocês vão começar a trabalhar isso.
Então, cada vez mais vocês vão percebendo que essa vibração dos eggs vai trabalhando dentro de vocês numa cura muito profunda. E aí vocês vão percebendo o que doeu, o que não doeu, como é que foi. Ah, isso aqui eu senti uma resistência, isso aqui não. E assim vocês vão encontrando formas novas de utilizar e percebendo também quando as mulheres que vocês atenderem trouxerem para você essa informação, você já vai saber, ah, eu também fiquei com essa resistência. Ah, eu também tive essa dificuldade. Então pode ser que seja a mesma coisa que se manifestou em mim. Então é isso, gente. Nosso corpo é um laboratório e o feminino é abundante e muito cheio de vida. E os eggs ajudam a gente a expandir pelo ovo cósmico, pela energia do útero e por esse ovo que é o puro sagrado feminino.